Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Convidando você a visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Você deixa ali o seu like, o seu joinha, o seu pedido de oração, o agradecimento, para que possamos orar por você. Você também compartilha essa página com seus amigos, com seus familiares. Isso é muito importante, não é? Para que eles também ouçam uma porção da palavra de Deus. E caso você não tenha feito sua inscrição, que você possa fazer, que assim você receberá de forma automática, assim que o YouTube também fizer ali a divulgação. Mas neste momento quero compartilhar com você o tema 3 convites para você. E vamos ver aqui em João capítulo 6, versículos de 35 a 39. Mas antes de lermos os versículos, gostaria de perguntar para você. Você gosta de receber convites? Ou seja, você gosta de ser convidado? Convidado aí para festas, passeios, reuniões de bate-papo? Eu creio que a resposta deve ser sim, não é? Porque todos nós, na realidade, nós gostamos de ser convidados. Convidados para alguma coisa, algum evento, principalmente se esse evento for realizado em família, com amigos, churrasco. Mas aqui eu quero compartilhar com você 3 convites que uma pessoa te faz. Com certeza este convite traz muita alegria ao seu coração. E o texto então, para nós pensarmos esses 3 convites que são feitos aí para você, João capítulo 6 de 35 a 39, nos diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Em outra versão, nós vemos estes versículos trazendo também da mesma forma este diálogo que Jesus pôde travar com uma mulher. Mas o que chama a atenção dentro desses versículos é quando Jesus responde a esta mulher: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, o primeiro convite, nunca mais terá fome. Mas há um porquê deste convite. E quando Jesus diz: Quem crê em mim, nunca mais terá sede, é algo que chama a nossa atenção. E precisa ser algo para realmente motivar-nos a buscar a este convite que o Senhor faz. Mas no verso 37 ele diz: Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. E aí ele trata aqui o porquê que ele está dizendo isto. No verso 38, quando ele diz: Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Deus. Deus enviou Cristo para que a vontade do Senhor, Deus, pudesse ser feita em Cristo Jesus. Ele traz aqui: não para fazer a minha própria vontade. Mas é interessante, quando nós recebemos um convite, nunca é aquele convite, às vezes, que é a nossa vontade, ou que nós vislumbramos por este convite. Às vezes é um convite de uma pessoa que
faz o convite, mas não é aquela pessoa que enche os nossos olhos de alegria. E às vezes a gente acaba aceitando o convite para não ficar chateado, ou a pessoa não ficar triste, mas não que a gente vá com aquela alegria, com aquele prazer. Mesmo que isso seja para um churrasco, e para aqueles que são amantes de churrasco, convidar para um churrasco é algo assim fabuloso. Mas quando nós vemos este convite feito por Jesus, não é um convite para um churrasco, para uma festa, para um banquete físico, não. O Senhor faz o convite para um banquete, acima de tudo, espiritual. Algo que transforma a vida do ser humano, transforma a vida daquele que busca o Senhor. E este convite é feito por ele assim de uma maneira muito especial. E o verso 37 ele traz aqui um destaque importante que eu procurei colocar para nós refletirmos. Na nova tradução na linguagem de hoje ele traz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. É algo para você parar para pensar. É algo para você refletir. É o próprio Jesus dizendo: todos aqueles que o Pai, ou seja, Deus, me dá, ou seja, aqueles que o próprio Deus colocar em minhas mãos, eles vão vir a mim. Por quê? Porque Cristo é o único caminho de se chegar à presença de Deus, não há outro meio. E o próprio Cristo diz: e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Em outra versão, esse versículo traz da seguinte maneira: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Ou seja, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, ou eu o expulsarei, ou eu não aceitarei. E aqui está um dos convites feitos pelo próprio Senhor Jesus quando vemos esse versículo. É necessário irmos ao Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós tenhamos a coragem de sair do nosso comodismo e irmos à presença do Senhor. Sabe por quê? Porque dentre esses convites feitos pelo Senhor, nós vamos ver pelo menos 3 aqui que chama a nossa atenção. O primeiro convite é o convite feito aos sedentos, ou seja, aqueles que estão em busca de saciar a sua sede, aqueles que estão com muita sede. Então o primeiro convite que ele faz aqui é para esses sedentos, para aqueles que estão realmente com muita sede: vinde e bebei. Aí você pode dizer: pastor, mas como assim? Como que eu vou a Cristo e vou beber? E por um acaso ele é água? Eu vou mostrar para você de que maneira ele se apresenta para a mulher, ou de que maneira ele se apresenta àqueles que o buscam. João capítulo 4, versículo 10. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus se apresenta como aquele que vem para saciar a sede, não a sede física, mas a sede espiritual de todo aquele que busca ao Senhor. E quando ele faz o convite aqui, ele está dizendo: busque-me. E quando ele faz o convite para aquele que está sedento, ele diz: olha, todo aquele que está aflito, angustiado, busque-me. Aquele que está sem esperança, busque-me. Ou seja, é necessário que você busque a Jesus. Quer você esteja angustiado, quer você esteja aflito, quer você esteja sem esperança, quer você que esteja desanimado de tudo, busque ao Senhor. É o convite que ele faz: vinde e bebei. Ele oferece o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Mas é necessário que você aceite então esse primeiro convite que ele lhe faz: vinde e bebei. Ou seja, é necessário você sair do seu comodismo e ir até Jesus, porque ele tem o melhor para a sua vida. E o que ele traz para você saciar a sua sede não é a física, mas sim a espiritual. A necessidade de buscar, de conhecer a esse Deus maravilhoso que enviou seu próprio Filho a dar a sua própria vida em nosso favor. E este Cristo que oferece e diz: vinde e bebei.
Mas o versículo 10 do capítulo 4 de João, em outra versão, ele diz: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você pediria e eu lhe daria água viva. Veja que o que Jesus diz aqui nesta versão, nesse versículo, é um presente que Deus dá ao ser humano. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, que veio para fazer a diferença na vida de todo aquele que o busca, de todo aquele que aceita o convite do Senhor para a sua vida. Mas no segundo convite, ele diz: vinde e descansai. Que coisa maravilhosa é você poder ir a Jesus e descansar. Você pode dizer: pastor, mas o melhor lugar que nós temos para descansar é numa cama, num belo colchão, num bom travesseiro, num ambiente gostoso, tranquilo. Esse é o melhor lugar para descansar, um lugar com ar fresco, uma luz assim, meia luz, aquilo, né? Nem tão claro e nem tão escuro, mas uma meia luz. Esse é um ambiente excelente para descanso. Não é esse descanso que eu estou lhe dizendo. É o descanso para a sua alma. É o descanso eterno. E Jesus diz: vinde e descansai. Isso aqui para os cansados. Não os cansados físicos, mas os cansados. Cansados do sofrimento. Os cansados daquilo que tenha atingido a sua vida de tal maneira que você não tenha tido condições de buscar esse Deus. De colocar a sua vida no altar do Senhor. De perceber que Deus é aquele que tem dado a você força física e também tem renovado sua força espiritual para que você continue sua caminhada. Jesus então convida para que você vá ao seu encontro. E quando ele diz aqui: olha, se você está cansado, se você está abatido, se você está sem forças para lutar, pensando em desistir, busque a Jesus. Que as pessoas estão cansadas espiritualmente. Fisicamente você pode deitar no seu travesseiro, você pode reclinar a sua cabeça, você pode ter uma noite de descanso, no outro dia você estar recuperado. Mas aquele que está cansado espiritualmente, só Jesus Cristo para dar esse descanso e este alívio tão necessário para o ser humano. E quantas pessoas têm vivido assim, cansadas espiritualmente, porque não têm buscado aquele que pode dar realmente o descanso, o alívio necessário para a sua vida. Mateus 11, 28 nós lemos: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ou seja, eu vos aliviarei. Talvez o cansaço que você sinta, cansaço espiritual, ele está levando a carga da responsabilidade. A responsabilidade que você tem sobre os seus ombros de ser aquele que no seu lar precisa ser o exemplo. E de repente o exemplo que você precisaria ser, você não está sendo. Sabe por quê? Porque você não tem buscado ao Senhor, você não tem colocado sua vida no altar do Senhor, você não tem procurado colocar para os seus filhos, para o seu lar, para a sua família, o caminho verdadeiro qual eles precisam caminhar para viverem uma vida tranquila na presença de Deus para todo sempre. E isso só pode ser feito enquanto temos vida, enquanto podemos respirar. Porque depois que fecharmos os nossos olhos, deixarmos de viver aqui sobre a face da terra, não haverá mais solução. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É o peso do pecado, o erro que cometemos, a injustiça, a mentira que às vezes compartilhamos e falamos. Às vezes mentimos para justificar e não há como voltar atrás e termos que contar outra mentira e mais outra mentira e nos esquivamos da verdade. E há pessoas que ficam sobrecarregadas por não viverem a verdade.
E Jesus é aquele que quer dar alívio. Então ele faz o convite: vinde e bebeis, vinde e descansai. Só o Senhor pode dar realmente o descanso para a alma daquele que está cansado espiritualmente. Em outra versão, aqui esse versículo 28 de Mateus 11 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. É como se você estivesse carregando os seus ombros e já não tivesse mais forças. Jesus diz: vem, compartilhe comigo, divida comigo. E eu pergunto: você já procurou conversar com Jesus no dia de hoje? Você já procurou compartilhar com Ele dos seus traumas, das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus medos? Você já compartilhou com o Senhor no dia de hoje? É isso que às vezes está sobrecarregando aí a sua força a ponto de deixar você triste, desanimado, cansado. E você não tem com quem compartilhar. Porque pessoas à sua volta não vão te dar solução. Mas a solução está aqui em Cristo Jesus. Ele te faz o convite para que você vá a Ele e descanse. Primeiro ele diz: vinde e bebei. Depois ele diz: vinde e descansai. Dois convites. Vinde, é necessário que você saia do seu lugar, de onde você está, do seu comodismo, e busque ao Senhor. Ele diz: vinde a mim. Vinde e tenhais então o descanso. Mas há um terceiro convite. São para aquelas pessoas que duvidam. São para aquelas pessoas que são indagadores, questionadores. Pessoas duvidosas, que duvidam de tudo, não creem em nada. Este convite é para você também. Nazaré era uma cidade, uma aldeia, não é? Que na época de Jesus era pequena. Era uma aldeia humilde, de pouco valor. Era vista com desprezo pela região da Judéia, vizinha a Nazaré. E foi justamente dali que veio aquele que veio dar a sua vida em nosso favor. E quando há este convite, Jesus vem e vê. Este convite também foi feito por Filipe a Natanael. Lá em João capítulo 1, versículos de 45 a 49, nós lemos: Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou então Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. O mesmo convite que Filipe fez a Natanael, Jesus faz para você quando você está duvidoso, quando você está aí indagando, questionando. Será que consigo? Será que alcanço? Será que esse será é questão de dúvida? E Cristo não quer que você tenha dúvida. É necessário que você vá a Ele e veja o que Ele tem e pode fazer por sua vida. Mas continuando, o verso 27 diz: quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso. Natanael foi verdadeiro. Há muitas pessoas que às vezes vêm dar tapinha nos ombros, dar aquele abraço, dizendo ser aquele companheiro, aquele amigo, mas na realidade é falso, é mentiroso. E Jesus é aquele que vê o coração. E Jesus é verdadeiro naquele que diz, naquele que promete. E é cumpridor. Por isso ele faz o convite. Se você tem dúvida de quem é Jesus, ele está te convidando: vem e veja quem eu sou. Ele está pronto a agir em sua vida e em seu favor. Mas o verso 48 diz: perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu então Jesus a Natanael: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. E então Natanael declarou: Rabi, ou seja, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei
de Israel. Louvado seja Deus, que Cristo é o verdadeiro Rei de Israel. E é aquele que faz a você este convite. É aquele que quer compartilhar com você deste prazer, desta alegria. Em João capítulo 6, versículo 40, ele diz: pois a vontade de meu Pai é que todos os que veem o Filho e creiam nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscite. Este é o Cristo que te faz esses convites. Vinde e bebei. Assim como ele fez a mulher samaritana, ele faz a você: vinde e bebei da água da vida, ou seja, daquilo que vai lhe dar vida eterna. Aquele que vai te dar vida eterna, ele te oferece vida em abundância. Basta você buscar. É aquele que diz: vinde e descansai. Qual amigo que está à sua volta aí já disse para você: vinde e bebei? A não ser quando ele: vinde e vamos tomar uma, vamos lá beber uma. E quando você vai lá para beber uma, tomar uma junto com ele, aí toma 2, 3, 4, quando chega em casa, arruma todo tipo de briga e confusão dentro de casa. Criando confusão, atrito com tudo e com todos. Cristo, quando oferece aqui: vinde e bebei, ele vem aqui para te oferecer o melhor. Não criar confusão, mas dar a você a oportunidade de ser uma pessoa diferente. Você ser liberta de coisas que têm afastado você, às vezes até do convívio familiar, porque ele quer transformar a sua vida. Ele faz o segundo convite: vinde e descansai. Então você não precisa carregar a sua carga sozinho. Compartilhe com o Senhor, ele vai te ajudar, ele vai auxiliar você nessa sua caminhada, porque ele tem e quer para você que você viva uma vida diferente. E é o terceiro convite. Se você está duvidando, veja. Eu posso dizer por experiência própria. Se eu continuasse a vida que eu vivia há muitos anos atrás, eu não estaria hoje compartilhando com você uma porção da palavra de Deus. Mas eu agradeço a este Deus, porque um dia ele fez o convite, e em Cristo Jesus, por Cristo, hoje eu sou uma pessoa transformada por este amor, por esse poder, porque eu fui ao Senhor e aproveitei beber água viva que ele ofereceu. Dia após dia eu deposito nas mãos dele as minhas necessidades. Ele tem me dado o descanso. E eu a cada dia posso ver o poder e o agir dele em minha vida. E você também pode ver. Basta você entregar a sua vida nas mãos do Senhor. E este convite que ele faz é de uma forma especial para você. Então não recuse o convite. Não deixe passar essa oportunidade. Como traz João 6,35. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Ele é aquele que sacia, a fome espiritual, a sede espiritual. Quem crê em mim nunca mais terá sede. É o que ele oferece àqueles que o buscarem. Ele traz: todos que o Pai me dá virão a mim. Ou seja, Deus está ofertando a você esta oportunidade de ir à presença do Senhor. Porque ele veio para cá com um objetivo. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E não a vontade dele, mas para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos possam ser salvos. E esta oportunidade é dada a você. Meu irmão, você que está ouvindo desta palavra, que você pare, que você busque ao Senhor, que você não fique aí lutando, achando que por ser um conhecedor da palavra de Deus, você não precisa mais buscar ao Senhor. Engano seu. Porque eu preciso do Senhor todos os dias, em todos os momentos da minha vida. Então eu digo para você: não fique distante. Busque ao Senhor. Descanse no Senhor. Viva para a glória do Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Com certeza você já viu muitas coisas acontecendo em sua vida.
não desista, continue firme, caminhe firme, confiando no Senhor. É Ele quem vai dar a você a vitória, porque esse qual eu estou compartilhando com você é Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, e também o seu Senhor, o seu Salvador. Portanto, não duvide, mas creia. A você que ainda não abriu o seu coração, busque ao Senhor, porque Ele tem para você o melhor. Ele tem para você aquilo que Ele veio para cumprir a vontade de Deus, dar a você vida eterna na presença dEle. Eu quero orar com você. Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor convida a todo ser humano que quer ter uma vida nova, uma vida transformada. O Senhor o convida para, por meio de Cristo, ir e beber da água, água viva, água que jorra alegria, água que jorra satisfação, por saber que Cristo é a única e verdadeira solução para todo aquele que abre o seu coração e o tem como Senhor e Salvador de sua vida. Obrigado a Deus, porque esse mesmo Cristo também é aquele que nos dá o descanso. Descanso para as nossas almas. Descanso das lutas constantes que temos em procurar servir ao Senhor e ao mesmo tempo sermos bombardeados com situações que nos querem afastar da Tua presença. Mas Cristo é aquele que nos dá esse descanso, esse alívio, porque Ele se faz presente na vida de todo aquele que abre o seu coração, que confia no Senhor. Mas é aquele que mostra a cada dia também, para aquele que duvida, para aquele que deixa de crer, basta ir à presença do Senhor e ver o quanto Ele poderá fazer na vida, no coração daquele que o busca. Deus, que assim possa ser na vida de todo aquele que ouvir o recado do Senhor, todo aquele que, ao abrir essa página, possa ouvir o recado do Senhor e ser transformado pela ação do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque Cristo é o verdadeiro Rei, Rei de Israel, Rei e Senhor de todo aquele que abre o seu coração, de todo aquele que o busca, de todo aquele que crê no Senhor. Portanto, que ele possa aceitar o convite do Senhor, para que por meio de Cristo Jesus e em Cristo Jesus, ele tenha uma vida nova e transformada para o louvor do Teu nome. Muito obrigado, Deus, por este momento, por esse tempo tão precioso, e que realmente a graça, a paz do Senhor possa reinar na vida, no coração, no seio da família, da pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Que você não deixe de aceitar o convite do Senhor. Não deixe de colocar a sua vida no altar do Senhor, recebendo este Cristo que convida você a experimentar da água da vida. Aquele que oferece para você um lugar de descanso. Mas se você ainda duvida, prove. Vá e veja o quanto Ele tem por fazer por você ainda, enquanto você estiver com vida. Que Deus te abençoe. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia dEle, em nome de Jesus. Amém.